E o presidente russo, Vladimir Putin, disse que está em contato com os Estados Unidos sobre a tensão com Cuba. Putin afirmou que o país caribenho é aliado da Rússia e que os dois têm uma relação estabelecida há décadas. Ele também relembrou que a Rússia enviou um petroleiro a Havana com mais de 700 mil barris de petróleo bruto em meio ao bloqueio energético imposto pelos Estados Unidos à ilha cubana. O governo Donald Trump tem aumentado a pressão contra as autoridades de Cuba. A medida mais recente foi o anúncio de sanções ao presidente do país, Miguel Díaz-Canel, além de familiares do ex-presidente Raul Castro. O secretário de Estado americano afirmou que o objetivo é atingir, abre aspas, aqueles que sustentam a campanha maliciosa do regime para subverter e desestabilizar a segurança nacional dos Estados Unidos, fecha aspas. Enfim, e ainda falando de Vladimir Putin, o presidente russo disse que não vê sentido em se reunir com Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano. Esse encontro foi proposto por Zelensky como um esforço pelo fim da guerra na Ucrânia, que se arrasta desde fevereiro de 2022. E esse é assunto para a gente ter a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, na tela. Meu boa tarde a você, Manhota. Na sua avaliação, como esse novo impasse, que tipo de efeito isso pode ter e, eventualmente, prolongar uma guerra que, como eu disse, já avança por mais de 4 anos? É verdade, Yuri. Boa tarde a você, a todos que estão conosco nessa sexta-feira, emenda de feriado, aqueles que nos fazem companhia. Yuri, essa recusa reforça, de certa maneira, a percepção, né, de Moscou, que ainda acredita poder, de certa forma, melhorar a sua posição militar antes de fazer eventuais concessões relevantes, né? A gente costuma dizer que, em situações como essa, a chance de um cessar-fogo ou de uma negociação mais assertiva, pelo menos de curto prazo, acaba sendo limitada. E, de certa maneira, o que prevalece é a lógica do negociar combatendo, né? Então, ao invés de parar para negociar, o que a gente deve continuar assistindo é a continuidade do conflito, que, aliás, nas últimas semanas, como a gente reportou aqui na CNN Brasil, teve períodos bastante intensivos de ataques considerados graves, inclusive na capital da Ucrânia, em Kiev, né? Basicamente, o que Zelensky tentou fazer, sobretudo com a carta que ele mandou agora nos últimos dias para o Putin, foi tentar transferir de uma maneira direta o debate para o plano político e para o plano simbólico, né? No fundo, o que ele fala naquela carta é basicamente sobre os custos internos da guerra para a própria Rússia. Então, ao invés de falar sobre a Ucrânia e a perspectiva ucraniana que todo mundo já conhece, ele tentou sugerir que poderia ser interessante, do ponto de vista dos ativos russos, do lado russo, considerar essa pausa, né? De certa forma, a negativa de Putin, então, demonstra que não há interesse em entrar nessa arena. Então, o risco, efetivamente, da sua pergunta, né, aquilo que você traz, é real, de não só a gente ver escalada de ataque ao longo, né, desses próximos das semanas e meses dos dois lados, mas também do aumento de operações ucranianas, inclusive em território russo, né? A gente já vem acompanhando isso acontecer há algum tempo e talvez agora, dada essa indisposição de um diálogo direto, a gente possa perceber os ucranianos indo a combate de maneira mais agressiva, Yuri. Agora, Manhota, enfim, a gente vendo essa tentativa de relação entre os dois presidentes lá no leste europeu, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky, os dois diretamente envolvidos no conflito, mas há um terceiro presidente que tem todo o interesse em resolver essa situação, que é o presidente americano, Donald Trump. Ele teria condições, tem mecanismos para pressionar Putin depois dele ter recusado esta reunião tete-a-tete com Zelensky? Olha, Yuri, tem uma certa capacidade de ingerência, mas é uma capacidade relativamente limitada, né? Existe aquela expressão famosa em inglês que diz que, às vezes, as pessoas ou as circunstâncias, elas acabam se espalhando sem controle, né? Então, a ideia de que alguém está
all over the place, por todos os lados, e o presidente Trump inevitavelmente se encontra nessa posição. Ele tem que lidar com os dilemas domésticos que nesse momento afligem os Estados Unidos, no contexto de uma eleição que se avizinha. Ele tem tido algumas perdas significativas, tanto no Congresso quanto na Justiça americana. Ele tem que administrar essas circunstâncias, portanto, além de ter uma agenda internacional multifacetada, que, claro, passa também pela guerra da Ucrânia, mas que hoje se divide no Irã, se divide no trato com Israel, na forma como isso triangula no Líbano. Ele tem tido que administrar questões hemisféricas envolvendo a Venezuela, envolvendo Cuba, sem contar outras questões estruturais que são relevantes para os Estados Unidos no médio e no longo prazo, como a própria relação com a China. Então, o que a gente pode esperar é um presidente Trump que, claro, não vai negar o interesse que ele tem no tema, ele próprio já fez mobilizações nesse sentido antes, mas que nesse momento precisa administrar prioridades, né? Do ponto de vista real, assim, objetivo desse conflito no leste europeu, o que a gente pode dizer é que Trump hoje ele tem uma certa influência política sobre os Zelensky, inclusive no mesmo dia em que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovaram aquela lei de limitação de poderes contra Trump no Irã, aprovou uma nova onda de ajuda para a Ucrânia. Então, quer dizer, os Estados Unidos continuam olhando para a Ucrânia com uma certa solidariedade na cooperação internacional e também, é claro, os Estados Unidos contribuem via OTAN com uma parte importante dessa arquitetura diplomática, que inclusive coloca os europeus a serviço de apoiar a Ucrânia. Mas a gente já percebeu por diversas ocasiões que o presidente Trump, de fato, não controla os cálculos estratégicos de Moscou, né? Então, o que ele pode fazer nesse momento é basicamente mais pressão econômica, endurecimento de sanções secundárias, como ele já ameaçou fazer várias vezes com quem mantém relações com a Rússia, restrições financeiras ainda mais graves, mas elas já são bastante severas e já existem nesse momento. E, claro, ele pode, de alguma maneira, tentar articular diálogos mediando essa aproximação. Agora, a gente já viu ele tentando fazer isso antes, inclusive de maneira bastante emblemática, recebeu o presidente Putin em território americano, com tapete vermelho, e nem disso, nem daquela conversa que foi considerada uma quebra de paradigma no contexto americano, a gente viu emergir de fato uma solução definitiva. No final das contas, apesar de haver canais abertos com a Rússia, a gente tem uma crise de credibilidade dessa capacidade de Trump de gerar resultados objetivos. O problema que se debruça sobre tudo isso, por que ninguém consegue resolver essa guerra, é porque os interesses que estão colocados de lado a lado, eles são incompatíveis, eles são, de certa maneira, um jogo de soma zero. Né? É difícil encontrar um meio do caminho que permita a convergência de interesses. Enquanto não houver espaço para isso, e claro, construção de confiança, não adianta nem Trump nem ninguém, viu, Yuri?